Livro Discipulado, essa é a nova revista do Tempo Central, como nós já falamos aí em outros vídeos, né? Fizemos um resumo geral desse livro, fizemos um resumo aqui do que cremos, do nosso credo, e como falamos, nós vamos procurar gravar a primeira aula. São 12 aulas. Deus nos dará graça, sabedoria para podermos gravar todas as aulas no caminho do discipulado. Como você consegue este livrinho? Na Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central. Você procura aí o líder do discipulado na sua igreja e aí você vai estar podendo adquirir. Se matricula aí no curso, certamente possa ter aí o curso. Então, vamos lá. A primeira lição é a nova vida em Cristo. Quem aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador não pode viver na prática do pecado, na mesma vida de solidão, de angústia, de sofrimento, escravizado pelos vícios, escravizado pelo pecado. Jesus nos dá uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo. Esta é a primeira lição. A nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você que aceitou a Jesus, tem novidade de vida aí na tua família, no teu casamento? Tem novidade de vida aí nas tuas práticas? Tem que ter. As coisas velhas que nós praticávamos quando éramos mortos, escravos do pecado, nós estávamos mortos em nossos delitos, consequências, pecados. Ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho da luz, né? Trouxe para um reino de luz. Então aquilo que era pecado ficou para trás. Essas práticas nós não fazemos mais. Então aí na sua primeira aula nessa revista, você vai ver, irmãos, que tem um versículo, olha, para todos os dias da semana. É interessante que todo dia você leia um, para poder meditar. Vamos ler aqui o que está em João 3, versículo 5 até o 8. Falando, todos esses versículos estão relacionados à aula, tá bom? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido da carne, né? Nascido do seu pai, da sua mãe, nascido da sua mãe, né? Quando seu pai e sua mãe têm ali uma comunhão, todos nós somos nascidos desse ato de um homem e de uma mulher. Nós então, no texto está dizendo que é nascido então da carne. Todos nós já nascemos da carne. Mas Jesus está falando no novo nascimento. No João capítulo 3, ele está tendo essa conversa com um grande líder ali dos fariseus, Nicodemos, e ele está tentando explicar isso para ele. Não é nascer de novo da carne. Aí ele pergunta: tem que entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? É como um bebezinho? Não é. É no Espírito. Jesus está explicando para ele que este novo nascimento é um novo nascimento no Espírito. O Espírito Santo de Deus passa a gerar uma nova vida em nós.
Olha que maravilhoso, um novo caráter, novas atitudes. Então nós vamos aprendendo a sua palavra, né? Como um bebê mesmo, entra sem saber de nada e vai aprendendo aos poucos sobre esse Jesus maravilhoso. Tá certo? Então, o que devemos saber desta lição? Receber a Cristo como Senhor e Salvador implica em tornar-se seu discípulo. Tudo que Jesus fez, aqueles que o aceitam também devem trilhar e fazer o mesmo. Nessa jornada passamos por um processo de conversão, de mudança completa de vida. Ela é conduzida pela fé e o arrependimento, nos fazendo iniciar nossa jornada com Jesus no discipulado. Nós devemos ter isto em mente. Nós devemos ser. Ser discípulo de Jesus significa receber e manifestar um novo modo de vida completamente radical, irmãos, que se baseia no desenvolvimento de comportamentos, sentimentos e ideias corretas sobre Deus e a realidade experimentada a partir da conversão. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso ser isso, ser discípulo de Jesus Cristo. E o que o discípulo deve fazer? O discipulado é uma jornada que dura a vida inteira. Não é só nesse curso aqui de 12 aulas, né? É a vida inteira. Todas as semanas, aos domingos, tem uma aula, né? A aula da EBD, todo domingo a igreja está ali reunida para aprender mais a ser, a fazer, a saber sobre o nosso Cristo. Torna-se um verdadeiro seguidor de Jesus. Tornar-se um verdadeiro seguidor de Jesus exigirá dependência total, irmãos. Dependência total do Espírito Santo em nossas vidas e um esforço pessoal para desenvolvermos a nova existência que Cristo está gerando em nós. Está sendo gerada uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser. Na minha vida foi assim, na sua vida é assim. Então nós devemos depender 100% do nosso amigo Espírito Santo. Vamos continuar aqui na revista. Querido discípulo e discípula de Cristo, a paz do Senhor. Nesse momento você dará a largada para uma jornada extraordinária que tem como objetivo lhe iniciar a nova vida cristã. Então aqui na revista, né, tá fazendo a apresentação, dando boas-vindas aos novos alunos, falando como vai ser este caminho, né? Nós somos cristãos pentecostais, né? Acreditamos, somos descendentes daquele movimento de Atos 2, tá bom? Então nós somos descendentes daquilo ali. Então nós falamos em língua estranha, acreditamos nas profecias, acreditamos nas revelações, acreditamos em tudo que os discípulos, os apóstolos fizeram assim que Jesus subiu ao céu, né, de pôr a mão sobre os enfermos, eles serem curados. Tudo isso nós descendemos desta fé, certo? O ponto 1 vai falar o seguinte: o significado da conversão. O que significa essa conversão, né? Sem nascer de novo, ninguém poderá entrar no reino de Deus. É o que Jesus explica a Nicodemos em João 3. Depois você pode ler aí todo o capítulo. Nicodemos, príncipe dos judeus, se encontra com Jesus à noite. O diálogo entre os dois circula a partir da necessidade do novo nascimento. Portanto, questiona Nicodemos: como uma pessoa sendo velha pode nascer de novo? Ele não vai entender, né? Porque ele está achando que é alguém que já é velho, como eu e você, que já saiu da barriga da mãe, como é que vai voltar para lá? Não era necessariamente isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, fala da realidade da conversão. Aí foi o texto que nós lemos no começo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, meus irmãos, aquilo de errado que nós praticamos, tudo isso fica no mar do esquecimento,
tá bom? No mar do esquecimento. Jesus, o nosso Deus, né, dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Fica para lá, fica no mar do esquecimento. Note que é apenas quando estamos em Cristo que alguém se torna uma nova criatura. Isso significa que não há salvação fora de Cristo. Não tem como sermos salvos se não for enraizados ali na videira verdadeira, em Jesus Cristo. Chamamos o processo de regeneração. É algo que estava totalmente destruído, né? Vai passar por uma regeneração. Esta é operada na vida do pecador por obra do Espírito Santo. Não é o pastor, não é o líder religioso, não é a igreja que faz essas coisas, meus irmãos, que traz essa mudança na vida, no caráter do ser humano. É o Espírito Santo que passa a habitar e passa a fazer morada e fazer uma limpeza na vida daquele que se converte a Jesus, transformando o homem morto no pecado em nova criatura. Uma vez regenerado, os pensamentos do homem agora são alinhados com o de Deus. Olha que maravilha! Uma vez essa regeneração acontecendo na vida do ser, ele passa a pensar, ele passa a ter a mente de Cristo. E o que é que tem na mente de Cristo? Tem amor, tem perdão, tem paz, tem gozo, tem longanimidade, tem benignidade. É isso que Deus pensa. Então, o homem que é mau, que pensa em maquinar o mal, fazer o mal, matar, roubar, destruir, ele passa a mudar de plano. É uma conversão. Está indo em um caminho, de repente ele volta e toma uma nova direção, uma nova estrada, seguindo o alvo que é Jesus Cristo. O sentimento também é afetado por essa obra gloriosa do Espírito Santo. Há prazer pela presença de Deus, há prazer em estar na casa de Deus, em participar dos cultos, em cooperar, em louvar, em levantar as mãos, em bater palma. Glória a Deus, há prazer em estar ali buscando a presença do Todo-Poderoso. A vontade humana, outrora escravizada pelo pecado e desejos da carnalidade, agora é sujeita à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se você não está vivendo uma vida boa, perfeita e agradável, você está no caminho, na direção errada. Glória a Deus. Faça essa conversão, volte, não viva de acordo com os desejos aqui carnais, né? Como está aqui falando na revista. Quais são os desejos da carne? O desejo da carne é pecar, é fazer aquilo que desagrada a Deus, é desobedecer a sua palavra, é não ter vontade de ir para a igreja, estar no culto, estar cultuando a Deus, estar louvando ao Senhor. Esses desejos carnais que existem em nós, eles se confrontam com aquele que é nascido de novo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. A carne deseja ir por um caminho, mas o Espírito quer nos levar para o caminho onde nos levará até a presença do Deus Todo-Poderoso. É esta luta, né, que todos nós enfrentamos dia após dia. Então, este é o significado da conversão. É voltar pelo caminho que nos leva ao inferno e ir pelo caminho que nos leva até a presença de Deus. Vamos partir para o ponto 2, a fé e o arrependimento. São duas condições especiais e necessárias nessa conversão. Se não houver fé e arrependimento, o ser humano vai continuar por este caminho que agrada à carne, que dá prazer à carne. Mas lembre-se, o salário do pecado é a morte, não é a morte física, porque todos os seres humanos, eles vão morrer um dia. É a morte eterna, é a morte espiritual.
longe para sempre do Deus Todo-Poderoso. Então, para haver essa conversão, é necessário ter o arrependimento, reconhecer que é pecador e que você precisa de um Salvador. E para isso você vai precisar ter fé. A primeira é a fé. A fé salvífica é uma atitude do coração e intelecto para com Deus, em que o ser humano abandona toda a confiança depositada nos próprios esforços de piedade, de moralidade e de bondade para obter a salvação. A salvação, ela é de graça, tá bom? Ela não pode ser comprada por boas obras. Eu tenho muito dinheiro, vou dar ali cesta básica em toda a comunidade, vou montar ali uma creche, vou montar ali um hospital com todo o meu dinheiro. Você não pode se auto-justificar. A salvação, ela é de graça, é mediante ao arrependimento, ao reconhecimento de que você é pecador, que você precisa de um Salvador, que você tem fé neste Salvador. Então, não é uma compra, uma barganha por algo que você possa fazer. As nossas obras são como trapo de imundícia diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele só nos perdoa por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Para isso precisamos ter fé neste sacrifício. Em outras palavras, salvação não consiste em que não devo fazer, mas em quem devo crer. Não é apenas aceitar certas coisas como legítimas, mas sim em confiar inteiramente na pessoa de Cristo. A fé para a salvação é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá certo? Primeiro ponto é ter fé. Fé no Salvador, fé na obra que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você. Glória a Deus. O segundo ponto, arrependimento. Produz mudança na mente, mudança aqui dentro da caixa, uma transformação dos pensamentos, bem como convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado e abandono das velhas práticas, abandono daquilo que desagrada a Deus. Os olhos de Deus são puros, Deus é santo. Ele não compactua com o pecado. Ele não pode chegar perto do pecado, porque ele é santo. Ele não pode negar a sua santidade, ele não pode negar a si mesmo. Como é que eu vou dizer, eu sou filho de Deus, mas eu vivo na prática do pecado? Eu não sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus. Eu não quero abandonar o meu pecado. Eu não quero abandonar aquilo que desagrada a Deus. Então, como eu vou se achegar a Deus com esta vida e prática de pecado? Deus é justo. Deus, mesmo sendo amor, ele não pode ir contra a sua santidade e justiça. É impossível. Mesmo que ele quisesse, ele não pode colocar um pecador no céu. Não pode entrar pecado no céu. Não pode entrar sujeira no céu. Como nós vamos entrar? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que precisa desses dois pontos. Reconhecer que eu sou um trapo de imundícia, um miserável pecador, totalmente dependente da graça de Deus. 100% dependente da graça de Deus. Quando eu me arrependo, quando eu creio nisso, aí eu levo um banho de sangue de Cristo e me torno limpo, mais alvo do que a neve. Com esta condição, eu posso trilhar este caminho e entrar no céu. Mas aqueles que não se arrependem, aqueles que não têm fé em Jesus Cristo, não poderão entrar no céu e irão para um lago de fogo. Aqueles que não aceitam a Jesus. Entendido? Então, estes são os 2 pontos, irmãos. 2 pontos, tá bom? Para nós termos uma nova vida em Cristo. Vamos aqui ao ponto de número 3.
o discípulo e Cristo. Somos novas criaturas e o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado que nos escravizava, né? Colocava um jugo, um fardo pesado, aquela vida triste, monótona, né? Aquelas migalhas de alegria que alguns podem até ter, né? Aqueles prazeres momentâneos, passageiros, que quando aquela euforia passa, você está jogado numa tristeza sem fim, certo? Isto é passageiro. Este pecado ele não tem mais poder sobre a tua vida. Quando você se arrepende e passa a ter fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele passa a guiar os seus passos. Uma vez convertidos, estamos em um processo constante de aperfeiçoamento, até chegarmos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Certo? Quando nós temos esse novo nascimento, o Espírito Santo nos guia aos pastos verdejantes, né? A vida tranquila, serena, confiando, tendo fé no Senhor, independente de qualquer circunstância. Aprenda com a vida de Jó. Todas as áreas da sua vida foram totalmente destruídas. Casamento, saúde, família, posses, todas as áreas da sua vida foram destruídas, mas ele continuou crendo que o seu Redentor estava vivo, crendo no Senhor Jesus, independente de guerra, de doenças, de terremotos, de necessidades financeiras, de não ter o que comer, de não ter o que vestir. O que interessa, o que importa é ter esta confiança. Somos peregrinos nessa terra. Logo, logo moraremos para sempre nos céus com Jesus Cristo. O importante é permanecer fiel até a morte. O discípulo e Cristo. Sigamos aqui. Mas então, o que é ser discípulo de Cristo? Essa resposta é dada pelo próprio Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Negue as suas próprias vontades. Negue-se, esteja crucificado com Cristo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Esta coroa de glória, de vitória, este céu é de graça, mas nós temos que carregar ali a nossa renúncia, carregar ali a nossa cruz. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus, né? Este é o verdadeiro discípulo de Cristo. Independente das circunstâncias, ele está ali carregando a sua cruz, confiante, seguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Primeiro, ser discípulo é vir após ele, seguir os passos ali de Jesus. O discípulo vai após, às vezes do lado, mas nunca à frente do mestre. Cristo, como nosso mestre, vai à frente para que o discípulo olhe para ele, né? Nós temos um alvo, não podemos passar a carroça na frente dos bois, né? A carroça sempre fica atrás. Então o discípulo sempre fica atrás da vontade de Jesus Cristo. As decisões são tomadas com oração, né? Com jejum, olhando para Cristo. É isso que Cristo quer para a minha vida? É isso que Cristo escolheu para a minha vida? Não é a minha vontade mais, agora é a vontade do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. O autor dos Hebreus nos lembra isso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quantas afrontas, quantas dificuldades, quantas dores Jesus Cristo suportou, né? Não largou a cruz.
então os seus discípulos também não podem largar a cruz. Ao perceber a divisão entre os membros da igreja de Filipos, Paulo os pede para seguir o exemplo de Cristo. Em toda comunidade cristã, o exemplo a ser seguido, irmãos, mesmo que o pastor faça algo errado, o missionário, a missionária, a mulher do círculo de oração, mesmo que erre, que faça algo que você não gosta, não se desvie dos caminhos do Senhor, não se desvie, porque o alvo, o exemplo é Cristo. Mesmo você não concordando com o seu pastor, né? O pastor cometeu isso, o alvo não é o pastor. Se ele cair, você não pode cair junto. Se ele cair, você ora por ele, tenta levantar, mas não caia junto não. O seu líder não vai te levar para o céu. Quem vai te levar é Jesus Cristo. O alvo é ele. Quem morreu na cruz foi ele. Não foi pastor, não foi líder. Então não perca sua salvação por causa de grandes líderes religiosos. Eles são falhos. Eles podem falhar, podem errar, podem cair. O alvo é Cristo. Foi o que Cristo fez? Perdoou. Cristo, sabendo do que Judas ia fazer, sabendo das atitudes de Judas, Cristo estava ali, dando um beijo em Judas, perdoando a Judas, chamando Judas de amigo. Tá certo? Ele mesmo diz em outra passagem, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para onde? Para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Sigamos firmemente e fielmente as pisaduras do Mestre. As cicatrizes do Mestre nos traz paz, nos traz saúde, nos traz consolo, nos traz uma esperança de vida eterna. É isso que interessa, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, ser discípulo é renunciar a si mesmo. Mas eu estou certo, eu tenho a razão, é comigo. Não! Renuncia o teu eu, o teu orgulho, o teu ego, a tua soberba. Todas as obras da carne, o amor, sim, que você tem por você mesmo, tenha por Cristo, renúncia, renúncia, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não regeneradas acreditam estar perdendo os melhores anos de sua vida por renunciar a tudo aquilo que as afastam de Cristo. Isto é uma grande mentira. Devemos renunciar a si mesmo e renunciar aos desejos carnais, aquela festa, né? Aquela bebedeira, aquele momento com os amigos que te afastam de Deus. Renuncia isso aí em nome de Jesus. A vida não é mais vivida para si mesmo. O apóstolo dos gentios entendeu isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, já estou crucificado com Cristo. Então está crucificado, sente dor, sente afronta. É só ler aí quando Jesus Cristo estava crucificado na cruz, o que foi que ele passou. Glória a Deus, você acha que você não iria passar também alguma afronta, alguma mentira, alguma traição, alguma calúnia, alguma mentira ao seu respeito? Tudo isso Cristo passou. Se estou crucificado com ele, como disse Paulo, também poderemos passar por tudo isso, meu irmão. Amém? Terceiro lugar para encerrar, ser discípulo é tomar a cruz. No primeiro século, toda vez que alguém era visto carregando a cruz, a consequência não era outra: um condenado a caminho da execução. O mundo pode nos desprezar, nos perseguir e até nos condenar, assim como fizera com Jesus. Mas sua palavra nos motiva a viver o grande paradoxo da fé. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. A conclusão diz o seguinte: ao ter recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você tornou-se um discípulo de Cristo. A conversão é esta: experiência do novo nascimento que se dá através da fé e arrependimento. Assim, ser discípulo de Jesus implica seguir a Jesus, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Que esta primeira lição tenha aberto seu entendimento para o significado da sua nova vida em Cristo. Nas próximas aulas, estaremos dando continuidade a esta jornada do discipulado, estudando alguns dos principais pontos da fé cristã. Que essa aula tenha sido uma bênção para você. São 3 tópicos, tá bom? Você pode reler aí a sua revista. Ó. Primeiro, o significado da conversão. Segundo, a fé e o arrependimento. E terceiro, o discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.